Olá, irmãs! Estamos de volta. Como vimos na primeira parte da nossa palestra, a integridade sexual vai muito além dos limites físicos e engloba também os pensamentos, as intenções do nosso coração. Vimos como avaliar o que se passa em nossa mente com perguntas que podemos fazer para nós mesmas. Entendemos também que os pensamentos fatalmente irão influenciar as nossas ações e o nosso caráter. Porém, vimos a solução para mudar o rumo quando vimos ali os 3 R's, que nos ajudam a saber como resistir os maus pensamentos, como redirecioná-los e renová-los. Todo esse processo servirá para nos ajudar a guardar o coração e a mente do pecado. Ora, o que acontece se você deixar seu prato de comida exposto, largado? Vai estragar, certo? Vai pousar moscas, formigas, encherá de bactérias. O certo é guardar bem para proteger, não é? Assim é o nosso coração. Por isso a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso está em Provérbios 4:23. Muitas vezes, a necessidade de amar e ser amada nos leva a buscar o amor e o consolo em coisas que não satisfazem eficazmente. Comida, roupas, compras, relacionamentos sexuais ilícitos, autossatisfação. E aí, acabamos desatentas aos sinais de alerta emocionais. Vejamos o semáforo. Temos aqui o sinal verde, a atenção. Ela se baseia naquilo que vemos. É apenas atenção à primeira vista. Não é pecado um homem atraente chamar a nossa atenção, ok? Mas chamou a atenção, passou, segue a vida. Temos também aí no sinal verde a afinidade. Ela tem a ver com familiaridade, identidade, fraternidade, preferência. A afinidade acontece quando gostamos muito de alguém simplesmente porque essa pessoa combina conosco. Temos afinidades com mulheres, crianças, cachorros, gatinhos. Posso ter muita afinidade com um amigo porque eu o considero como um irmão meu. Crescemos juntos. É amizade pura, verdadeira. Eu me identifico com aquele amigo e o trato com pureza e respeito. Não tem malícia envolvida. Agora vejamos o sinal amarelo, a atração. Aí já entramos em estado de alerta, numa área mais delicada. Já vai além de uma pura amizade. Trata-se de demonstrações de afeto que podem acontecer de várias maneiras, como uma carícia delicada, um abraço mais aconchegado, troca de olhares, presentes, confidências, elogios. É bem complicado traçar uma linha e definir quando é apropriado expressar afeto a um homem e quando não é. Como saber a diferença? Como traçar um limite? Só podemos propor maneiras de verificar o nosso coração e, em espírito de oração, devemos fazer-nos estas perguntas. Vejamos. Mulheres casadas, qual o motivo para esta expressão de afeto? São motivos questionáveis? Estou tentando atrair essa pessoa a um relacionamento mais profundo? Essa expressão poderia ser mal interpretada a ponto de confundir, tentar ou levar a más suspeitas? O que meu marido sentiria se soubesse que trato alguém assim? Agora, perguntas que as solteiras podem fazer. Essa pessoa é comprometida? O modo com que trato este homem pode passar uma impressão que estou interessada nele quando na realidade eu não estou? Essa expressão pode ser interpretada como sedutora ou revela um caráter piedoso. Mediante circunspecção, reserva, não tomando liberdades, não recebendo ou dando atenções não permissíveis, mas preservando alto tono moral e impecável dignidade, muito mal pode ser evitado. Agora, vamos ver o sinal vermelho do nosso semáforo. Casos e fixação emocionais.
Ocorre quando somos romanticamente estimuladas por alguém. Agora veja bem, se você é solteira e espera desenvolver um relacionamento sério com um homem interessado e disponível, solteiro no caso, né? Esses estágios já fazem parte natural do processo de namoro. A pessoa chamou sua atenção, foi cultivada uma amizade que gerou afinidade. Você começou a se sentir atraída por ele e o sentimento de amor está nascendo no coração. Agora, se não estiver interessada, deve evitar o envio de sinais nesse sentido. O problema é se isso acontecer com um homem comprometido, casado. Aí já entra num campo proibido por Deus. Então, o sinal vermelho é para você parar, analisar o que se passa em seu coração e ver se deve ou não ir em frente. Agora, se você é casada, sentimentos de excitação e apego emocional em relação a um homem que não é o seu esposo são sinais seguros de que é melhor parar agora, antes da queda. Sinal vermelho. Temos algumas perguntas que podemos fazer a fim de avaliar se estamos em terreno perigoso. Pensa neste homem com frequência, mesmo em sua ausência? Escolhe a roupa pensando se vai ou não vê-lo? Esforça-se por encontrá-lo, esperando que ele a perceba? Arruma desculpas para entrar em contato com ele por telefone, e-mail, através das redes sociais. Espera que ele se sinta atraído por você também? Você deseja passar tempo a sós com essa pessoa? Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, solteira envolvido com homem casado e casada envolvida com outro homem, sugiro que faça essas 4 coisas. Veja o slide. Peça perdão a Deus. Um caso emocional pode não ser visto como grave aos olhos do mundo, certo? Porque o mundo considera essas coisas normais, vai ser feliz. Não importa o que você tenha que fazer para ser feliz. Mas nós já vimos que para Deus isso é pecado. Peça a Deus para revelar-se se deve ou não confessar isso ao seu marido. Ore e peça purificação e proteção. Concentre-se no relacionamento com Deus, pois é aqui que a tentação é vencida. Evite contato desnecessário com essa pessoa. Fuja da tentação, como fez José. Ele era um homem, mas sua atitude serve de exemplo para qualquer um de nós. Quando você se recusa a permanecer na presença da tentação, ela perde a força sobre você. Procure uma amiga de confiança cristã ou um profissional cristão. Peça para que peguem no seu pé, para que te ajudem a se manter atenta. A chave, irmãs, é a seguinte: ser honesta consigo mesma. Procure reconhecer quaisquer motivos ocultos em seu coração. Se quisermos que o Espírito Santo atue em nossas vidas, devemos reconhecer nossa pecaminosidade e permitir que Ele trabalhe nos concedendo poder para cumprir a vontade de Deus. Conheci a história de uma mulher que não tinha suas necessidades emocionais supridas em seu casamento. Seu esposo era muito na dele, seco, sem afeto, carinho, enfim. Até que um dia essa jovem senhora se viu apaixonada por um colega de trabalho. Era um homem muito gentil, educado, e eles tinham muito contato, já que eles desenvolviam muitos projetos juntos no local de trabalho. Ela lutou contra isso por um bom tempo, mas nunca, jamais demonstrou a ele os seus sentimentos. Continuou tratando-o de forma cordial e respeitosa. Todas as sextas-feiras à noite, ela se trancava no quarto, orava, chorava, a sós com Deus ali. Seu esposo sequer percebia a angústia que ele estava vivendo. Até que um dia o Senhor ouviu a sua oração e ela foi transferida para uma outra unidade do seu trabalho. Finalmente ela conseguiu vencer aquele sentimento e se viu em paz com Deus. Ela permitiu que Deus preenchesse o seu coração. Agora nós vamos ver
essa parte que é muito importante também. Fechando os lábios e os ouvidos. Todos os perigos que vimos em nosso semáforo, né, os sinais amarelos, sinal vermelho, podem ser evitados se cuidarmos com estas que são as duas chaves principais da alma feminina. Vejamos o que a Bíblia diz. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Tiago 3, 5 a 6. Como podemos ler na palavra de Deus, a língua espalha o mal em todo o nosso ser, e não somente em nosso ser, mas na vida de outras pessoas também. Sabemos o poder que as palavras têm para o bem ou para o mal, para arruinar ou construir. As palavras são uma arma muito poderosa, então devemos cuidar com aquilo que falamos. Nesse tópico, vamos examinar a ideia de vigiar a nossa boca e o nosso ouvido, como mais uma proteção contra o comprometimento sexual ilícito. Veremos então que tipos de mensagens nós devemos evitar falar e ouvir. Flertes e elogios, confissões e aconselhamentos indevidos. Vamos nos ater agora no primeiro, flertes e elogios. O dicionário define a palavra flerte como relação amorosa, mais ou menos casta, leve e inconsequente, geralmente destituída de sentimentos profundos. Também pode ser definida como provocar, é estimular com palavras provocantes. Daí você me diz, mas eu nem sei o que é isso. O que posso chamar de flerte? Vejamos alguns exemplos. Estava esperando ver seu lindo rosto hoje. Sonhei com você esta noite. Acordar foi decepcionante. Queria que minha esposa fosse inteligente e também charmosa como você. Como me sinto bem ao seu lado. Nossa, você está irresistível com essa roupa, hein? Tá linda nessa calça jeans. Será que Deus aprova esse tipo de atitude, irmãs? Vejamos o texto da serva do Senhor. Há tantas senhoritas atrevidas e senhoras audazes e petulantes que têm a faculdade de insinuar-se tornando-se notadas, pondo-se na companhia de jovens, cortejando atenções, convidando para flertes a homens solteiros e casados, que a menos que a vossa face esteja dirigida para Cristo, firme como aço, sereis arrastados para a rede de Satanás. Uma mulher que permita uma palavra indecorosa ou má seja proferida em sua presença, não é o que Deus gostaria que fosse. Quem quer que permita uma familiaridade indevida ou sugestão impura, não está preservando sua santa feminilidade. A Bíblia traz ainda um alerta mais solene. Vejamos. Pois a boca fala do que o coração está cheio, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Mateus 12, 33 a 37. Como vimos, seremos julgados por nossas palavras. Embora palavras e cumprimentos bondosos possam ser apropriados entre irmãos e amigos, devemos ser honestas quanto aos nossos motivos para reconhecer se estamos sendo manipuladoras e galanteadoras ou galanteadas, certo? Nós devemos examinar o seguinte: qual o motivo para eu fazer esse comentário ou elogio? O que espero ao dizer isso? Como meu cônjuge ou namorado se sentiria se me ouvisse falando assim com outro homem? O que esse homem está querendo? Com que frequência ele me elogia? Que tipos de elogios são? Será que sua esposa ficaria zangada se o ouvisse falando assim comigo? Mesmo sendo de solteiras para solteiros, flertes não são adequados, pois são maliciosos, ok?
Pode-se agir carinhosa e amorosamente com aquele o qual você está interessada, mas flertar é uma atitude muito atirada e desrespeitosa. Casadas, a fidelidade ao nosso cônjuge deve ser demonstrada não somente em atos, mas também em nossas conversas com outros. Devemos sempre pensar no impacto que as nossas palavras terão. Agora vamos tratar do segundo tópico, sobre as confissões e aconselhamentos indevidos. Isso consiste em trocar confidências com o sexo oposto, queixar-se e ouvir queixas sobre problemas pessoais, emocionais e íntimos. As mulheres tendem a ser extremamente atenciosas e geralmente não se apercebem quando os sinais vermelhos começam a surgir. E se desculpam com frases como: "Ai, mas ele precisa tanto de mim, eu só estou tentando ajudar como amiga." Se as confidências ocorrem entre uma mulher e um homem solteiros, tudo bem, mas se um dos dois for casado ou comprometido, isso pode acabar numa receita perigosa para um envolvimento relacional. Querendo ou não, os problemas pessoais de alguém podem despertar sentimentos diversos em nós e, como a Bíblia diz, nosso coração é enganoso e facilmente corruptível. Quando pensa que não, já está afundado no pecado. Vejamos a orientação de Deus para nós. Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Ninguém mais tem qualquer direito a este sagrado círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam, e o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O ideal, irmãs, é abrirmos nossos corações sempre para o nosso cônjuge. Ele deve ser o nosso melhor amigo terreno, certo? Mas muitas irmãs não têm essa possibilidade em casa, nós sabemos disso, pois seus maridos muitas vezes não são dados ao diálogo. Mas que estas irmãs, então, em primeiro lugar, procurem desabafar sempre com Deus. Ele deve ser o nosso melhor amigo. Conhecem alguém melhor do que ele? Eu não. Nosso melhor conselheiro, confidente, amigo é Cristo Jesus. Nele sim podemos confiar. Ele sim saberá como nos ajudar. Agora, se for necessário buscar conselhos e abrir o coração com alguém, sejam criteriosas para não ser com qualquer pessoa. Nem todas as pessoas são confiáveis e logo seus problemas estarão circulando nos corredores da igreja. Se mais pessoas ficarem sabendo sobre os nossos problemas, isso só pode piorar uma situação que já está ruim. Agora, eu quero ressaltar algo muito, muito importante. Não se trata de suportar abusos e violência caladas. Nesse caso, é um dever buscar ajuda. Você não deve jamais suportar abuso e violência calada. Deve buscar ajuda. Estamos tratando aqui de queixas sobre problemas corriqueiros, ok? Afinal, todo casamento enfrenta problemas, certo? Agora vejam que solene alerta sobre desabafar problemas matrimoniais com um homem. Se uma mulher relata a outro homem suas dificuldades de família ou se queixa do esposo, ela transgride seus votos matrimoniais, desonra seu esposo e derriba o muro erguido para preservar a santidade da ligação matrimonial. Abre de par em par a porta e convida Satanás a entrar com suas tentações insidiosas. Se uma mulher vai ter com um irmão cristão para lhe narrar suas mágoas, decepções e provas, dever-lhe-ia ele aconselhar a irmã a escolher irmãs como confidentes suas, e então não haverá aparência do mal, por cujo meio a causa de Deus possa sofrer opróbrio. Quando há casos que necessitamos de ajuda, podemos buscar conselhos com pessoas que sabemos serem consagradas, confiáveis e aptas para isso.
De preferência, devemos conversar sempre com pessoas do mesmo sexo. Ou se for com um líder espiritual da sua igreja, o ideal é que a esposa dele esteja sempre junto. Se for o contrário, caso apareça um irmão querendo conversar sobre suas dificuldades pessoais com você, você não será mal educada em indicar a esse irmão um ancião, o pastor da sua igreja, um irmão consagrado de confiança para conversar, ou pedir-lhe que espere você chamar o seu esposo para participar da conversa junto, ok? Cautela nesses casos nunca é demais, irmãs. Isso evita a aparência do mal e fecha as portas para diversas tentações. Nós conhecemos um casal que estavam brigando muito e tendo muitos problemas por causa disso. O esposo agia como o psicólogo das irmãs da igreja. Ficava até altas horas conversando com as irmãs, aconselhando, ouvindo confidências. E isso começou a incomodar muito a esposa dele. Com razão, né? Então ele nos enviou um e-mail se queixando, dizendo que a esposa dele era incompreensiva, que ela não entendia que ele estava apenas tentando ajudar as irmãs. Então, eu e o Lê tentamos aconselhar e sugerimos a ele a leitura do capítulo 55 do Lar Adventista. Muitos têm esse livro, não é? Pois é, leia você também esse capítulo, sugiro a leitura desse capítulo que é maravilhoso, traz muitas orientações. Leia urgente. Infelizmente, ele nem deve ter lido esse capítulo. Ou se leu, não aceitou as palavras que estavam ali, né? Não aceitou os alertas do Senhor. Porque, infelizmente, o casamento deles acabou. Infelizmente, eles foram ao extremo da separação. Agora nós vamos ver outros limites. Veremos mais ocasiões e que devemos estar alertas para evitar a aparência do mal. Cuidado com conversas por telefone que não sejam urgentes após certo horário da noite, quer seja casada ou solteira. Você não é obrigada a atender a ligação de alguém com quem não deseja mais se relacionar, especialmente se for um relacionamento inadequado. Se um homem tentar te envolver num flerte, responda com monossílabos e, de forma educada, encerre a conversa com ele. Guarde seus abraços apertados e beijos para as amigas e membros da sua família. Há várias formas de cumprimentos menos íntimos. Muitas vezes, quando nós estamos na igreja, o irmão se aproxima de nós e ele quer nos cumprimentar. O ideal é a gente já estender a mão, cumprimentar, né? Um aperto de mão é sempre melhor, né? Mas às vezes o irmão já vem com um abraço, já vem com os braços abertos para você. Então, uma forma de dar um abraço menos aconchegado é dar aquele tapinha nas costas, de longe, assim, afastado, né? Tem várias formas da gente escapar. Seja seletiva com quem pega caronas frequentes. Se você estiver sozinha e um profissional aparecer para realizar algum serviço ali na sua casa, chame alguém mais próximo para lhe fazer companhia ou fique mais perto da porta ou janelas abertas. Mesmo porque você nem conhece quem é essa pessoa, né? É um entregador de pizza, um entregador do gás, mas enfim, a gente nunca conhece quem está ali, não é mesmo? Em casos onde seja necessário estar a sós com algum homem, reunião, consulta, mantenha a conversa como se outra pessoa estivesse presente. Converse apenas sobre o assunto em pauta. Mantenha a porta aberta quando estiver conversando com um homem em um ambiente qualquer. Evitem ter contas de e-mails particulares que seu cônjuge não saiba ou não tenha acesso. Compartilhem as senhas de seus aparelhos telefônicos. Há conversas a esconder? Então por que temer? Ora, se não tem nada ali que você não veja mal algum de seu esposo ver, se não tem segredos, por que esconder? Por que ter senhas que ele não saiba, não é? Devemos também, irmãs, pôr limites em relacionamentos que incentivam o desvio de conduta. Namoros tentadores. Você que está na idade de namorar,
ou já está num relacionamento, estabeleça limites no seu namoro. Se a pessoa não quiser respeitar, é porque não serve para você. O maior interesse dele é satisfazer seus desejos egoístas. Ponha um fim a isso. Por mais que seja difícil, por mais que você goste da pessoa, pense que seu futuro está em jogo e que é melhor cortar o mal pela raiz antes de cometer erros irreversíveis. O maior problema, irmãs, é que a maioria de nós não sabia dessas coisas enquanto crescia. Quando jovens, na idade do namoro, muitas vezes chegam a extremos permitindo que o rapaz avance o sinal. E todo esse estímulo sexual não prepara para o verdadeiro amor, o compromisso da vida inteira. Em vez disso, só prepara para ansiar pela intensidade e entusiasmo que só um novo relacionamento traz, fazendo com que fiquemos descontentes com a rotina de um relacionamento estabilizado, com a rotina comum de uma vida de casados. Quando se entra no casamento como tecnicamente virgens, já tendo experimentado de quase tudo, menos o intercurso sexual, estamos sujeitas a sentir fortes tentações por outros homens, e a razão é porque não se aprende a deter essas tentações desde o início, quando solteiras. É necessário aprender a exercer o autocontrole sexual desde cedo. Agora, se você acha que todas essas orientações estão ultrapassadas e que hoje em dia é normal um casal de namorados ter liberdades de casados, veja que solene alerta o Senhor nos enviou. É muito forte essa citação. Os anjos de Satanás estão de vigia aos que passam grande parte da noite namorando. Fossem os seus olhos abertos e veriam um anjo a fazer o relatório de suas palavras e atos. As leis da saúde e da modéstia são violadas. Seria mais próprio deixar algumas horas do namoro antes do casamento para a vida de casados. Estas horas desperdiçadas da meia-noite, nessa época de depravação, levam com frequência à ruína ambas as partes empenhadas. Então, irmãs, ficou claro pela palavra do Senhor que nós acabamos de ler que jovens namorados que não esperam casamento para terem certos tipos de liberdades estão sob a companhia dos anjos de Satanás. Queridos, como podemos esperar as bênçãos de Deus para tal relacionamento? Porém, se até esse momento você estava em um relacionamento de namoro tentador, conversem sobre isso. Decidam reverter o rumo de suas decisões. Peçam perdão a Deus e recomecem do zero. Deus pode perdoar qualquer pecado se sinceramente nos arrependermos e abandonarmos o erro. Devemos também pôr limites nas amizades. Pela escolha de maus companheiros, muitos têm sido passo a passo desviados do caminho da virtude aos abismos da desobediência e do desregramento em que outrora haveriam julgado impossível emergir. O que diz lá em 1 Coríntios 15:33? Não vos enganeis, as más companhias, ou algumas traduções dizem conversações, corrompem os bons costumes. Devemos evitar andar com pessoas que têm conversações frívolas, piadas maliciosas de duplo sentido, fofoqueiras, pois elas certamente podem nos influenciar para o mal. Um importante limite que também devemos estabelecer é nas nossas escolhas de roupas e também no tipo de fotos que nós postamos. Vejamos o alerta para nós. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado: termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Agora, eu vou ler o trecho do livro que eu citei no início, A Batalha de Toda Mulher. Você sabe que homens são visualmente estimulados ao verem o corpo de uma mulher, especialmente um corpo seminu.
Você sabe também que homens piedosos estão tentando desesperadamente serem fiéis às esposas. Em vez disso, se você insistir em usar roupas que revelem suas curvas sinuosas, estará agindo amorosa ou egoisticamente? Tente isso. Usar essa roupa será uma expressão de amor, não levando meus irmãos a tropeçarem e caírem? Então, fica aí a reflexão individual. Quais tipos de roupas tenho usado e que tipos de foto tenho postado em minhas redes sociais? São de molde a edificar ou a arruinar a mente dos meus irmãos? Quais tipos de comentário minhas fotos geram? Irmãs, faço um apelo assim do fundo do meu coração. Examinem as fotos, os vídeos de vocês nas redes sociais. Agora, imaginem Jesus olhando cada um deles. Como será que o coração de Jesus ficaria? O que ele veria? Pureza ou sensualidade? Muitas vezes, a sensualidade não está apenas no modo de se vestir, mas também na pose, no olhar, na expressão facial. E eu já trabalhei com fotos, eu sei do que estou falando. Sabe, não é pecado postarmos uma foto, compartilharmos um momento no lugar agradável onde estivemos. Não é pecado postar uma foto de um momento feliz, mas sabemos a diferença. Sabemos quando estamos sendo sensuais, não sabemos? Nós devemos ser honestas, irmãs. E se for o caso, devemos fazer uma varredura em nossas fotos e remover as que sabemos que não agradam a Deus. Eu já tive que fazer isso. Sim, eu tive. Eu cometi muitos erros até entender essa mensagem. Já tive que excluir fotos que doeram em meu coração devido à vaidade que eu acalentava. Sei como é difícil. Também sou mulher, irmãs. Também tenho que lutar contra a vaidade. Não sei se você já estudou sobre modéstia cristã, então eu faço um apelo do fundo do meu coração. Estude sobre isso. O Senhor nos deixou muitas orientações para o nosso tempo no espírito de profecia, sobre o tipo de vestuário que Ele deseja para nós, justamente para nos preservar e nos proteger de olhares maldosos. O nosso modo de vestir tem grande influência e envia mensagens, quer queiramos, quer não. Precisamos estudar e praticar as orientações que Deus nos deixou, pois só de seguirmos isso já vai eliminar grande parte dos males que estão nos assolando nestes tempos. Em breve, eu também gravarei uma palestra tratando sobre as orientações de Deus, quanto ao assunto de modéstia no vestuário. E eu quero reforçar novamente que eu não estou eximindo aqui os homens de sua responsabilidade individual, de se desviarem das tentações e de buscarem a pureza, de agirem com respeito por mais que uma mulher esteja vestida de forma sensual. É obrigação do homem, obrigação dele respeitar uma mulher, mesmo que ela seja uma garota de programa, ele tem que respeitá-la. O respeito é obrigatório a qualquer ser humano. Como Jesus tratou a mulher adúltera? Ficou com gracinha? Falou de forma desrespeitosa com ela? Não, de forma alguma. A intenção dessa palestra é apenas relembrar a nós mulheres quanto à nossa responsabilidade individual, como filhas de Deus que somos, de não sermos pedras de tropeço aos irmãos. Ora, se não houvesse a possibilidade de sermos cúmplices no pecado de alguém, Cristo não teria feito esse alerta lá em Mateus 18, 6 e 7, onde ele deixa claro que sempre haverão tropeços, mas ai daquele por quem vem o tropeço. Ou seja, a maldade faz parte da natureza humana e aquele que não vigia e tropeça é culpado sim. Mas aquele que faz tropeçar também é culpado. Jesus deixou muito esclarecido isso em suas palavras. Simples assim. Outro dia, um irmão nos contou que acabou vendo a foto da secretária da igreja de biquíni no feed de notícias do Facebook. Ele, com tristeza, nos confessou que, ao vê-la lá na frente no sábado, fazendo a leitura da ata, infelizmente veio a lembrança da foto em sua
mente. Assim funciona a nossa memória, irmãos. E foi uma luta para ele se livrar daquela imagem. Você acha mesmo que todos os homens são safados? Muitos deles travam uma luta para serem fiéis a Deus e, pelo jeito, nem dentro da igreja eles podem descansar dessa luta. E temos visto tantos exemplos mais, e que tristeza é para nós, para mim e para o Leandro, recebermos algumas mensagens de irmãos que confessam ao meu esposo que são viciados em pornografia e que foram estimulados ao vício ao contemplarem as fotos das irmãs nas redes sociais, irmãs. É confissão deles, isso é algo que eles falam para o meu esposo, que eles confessam. Irmãs com trajes de banho, biquíni, conferido a marca do biquíni para ver se ficou a marquinha do sol ali, né? Decotes à mostra, lindas pernas torneadas expostas por shorts curtos, olhares sensuais marcados por maquiagem pesada. E agora esses pobres homens travam uma luta ferrenha, tendo de lidar com constantes fracassos para se livrarem desse vício terrível. Será que somos a gota d'água para a perdição de alguém? Deve ficar a reflexão para cada uma de nós. Tal é o poder sedutor que a mulher tem para o mal. Quando não se deixa guiar pela vontade de Deus. Nos tempos bíblicos, quantos gigantes como Sansão, Salomão, não foram arrebatados por tal poder? E isso se repete hoje, infelizmente. Estamos chegando ao final da nossa palestra e agora nós vamos ver como reconstruir pontes. Depois de vermos tudo isso e fazermos uma análise em nossas vidas, podemos nos sentir desesperadas e perdidas. Podemos pensar que fomos longe demais. Mas Deus é misericordioso e sempre nos permite recomeçar de uma forma diferente. Não deixe, repito, não deixe que erros do passado impeçam você de buscar um relacionamento de primeiro amor com Deus. Deus jamais te desprezará pelas maneiras errôneas com as quais você buscou preencher o vazio do seu coração. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Ele está pronto a perdoar e purificar o seu coração. Pense o seguinte: tenho investido tempo de qualidade para conhecer a Deus intimamente? Leio a Bíblia para conhecer o caráter de Deus e moldar minha índole segundo o seu modelo? Dediquei a Deus o tempo que dediquei a homens? Alguma vez resolvi orar e falar com Deus quando me senti só e carente? Estou disposta a pôr de lado as coisas que utilizo para medicar a minha dor e solidão e tornar-me totalmente dependente de Deus? Veja como são lindas as promessas de Deus para você. Um homem pode dizer que você é bonita, mas Deus diz: então o rei cobiçará sua formosura. Salmo 45:11. Um homem pode dizer que ama você, mas Deus diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Um homem pode dizer que está comprometido com você até a morte, mas Deus diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:15. As promessas de Deus, sim, são eternas e nunca vão te decepcionar. Agora nós vamos ver como reconstruir pontes com o nosso cônjuge. Já vimos como renovar o nosso relacionamento com Deus. Agora veremos como buscar a renovação do relacionamento com o cônjuge. Busque o perdão de mágoas passadas, mesmo que ele não peça. Não é por causa dele, é por você. Mas pense, há algo que você também necessite pedir perdão? Busque ajuda para renovar o relacionamento. Participem de encontros de casais. Busquem aconselhamentos com profissionais cristãos e com o pastor da sua igreja, com o líder espiritual da sua igreja. Descubra a linguagem do amor um do outro. Converse sobre suas necessidades e descubra as do seu esposo.
Inspire e cultive intimidade com o seu esposo. Entenda que o sexo é uma forma de adoração, não deve ser usado como chantagem. Sinceridade e transparência são essenciais. Conversem sobre suas dificuldades e tentações. Busquem a Deus juntos. Restaurem o altar de adoração em família. Isso é essencial para que as dificuldades sejam vencidas. Agora, se nada disso funcionar, porque a outra parte não correspondeu aos seus esforços, depois de fazer toda a sua parte, buscar a Deus, buscar ajuda, aconselhamento, busque se realizar em outras áreas da vida. Claro, já tendo reconstruído o seu relacionamento com Deus e mantendo sua fidelidade ao voto que fez perante Ele. Sabe, irmãs, eu fico alarmada quando vejo mulheres depositando e apostando toda a sua felicidade numa única área da vida. Procure se realizar em outras áreas também. Muitas vivem felizes, deprimidas, trancafiadas dentro de casa, quando poderiam ser felizes fazendo tantas coisas para Deus e o próximo. Salvando vidas, alimentando famintos com comida espiritual e material. Envolva-se em atividades que poderia realizar, edificando sua mente para o bem. Siga as sugestões que eu dei lá no tópico da renovação da mente. Vá realizar seus sonhos, por pequenos ou grandes que sejam, na área profissional, na educação dos seus filhos, na área musical, na área de artesanatos. Vá ser útil no trabalho de Deus. E não precisamos de dinheiro para fazer isso. Fazer o bem não custa nada. Essas mudanças vão te levar a ter uma vida satisfatória, mesmo que o seu casamento seja insatisfatório. Lembram da história que contei sobre uma mulher que se apaixonou por um colega de trabalho lá no comecinho da palestra? Pois é, o marido dela nunca mudou. Por mais que ela tenha feito a parte dela, enfim, não houve mudanças. Mas ela buscou se realizar em outras áreas da vida. Voltou a estudar o seu instrumento favorito, ela dá estudos bíblicos, busca salvar almas para Deus, passou um período sendo missionária, se dedicando exclusivamente a isso. Enfim, ela buscou as coisas do alto para preencher o seu coração. Eu quero finalizar lendo um verso que é lindo, é um dos meus favoritos da Bíblia. Diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Sabemos que enquanto estivermos neste mundo, nada será perfeito, não é mesmo? Nada. Mas temos a certeza de que Deus pode preencher todo o vazio que há na nossa alma. A palavra do Senhor nos diz assim em Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como a águia, correrão sem se cansar. Que possamos depositar todas as nossas esperanças em Deus, tendo preenchido o coração com o amor eterno, verdadeiro e realmente satisfatório que resulta da união com Deus, então nossas vidas realmente terão sentido e não mais buscaremos isso nas coisas passageiras. Eu li um pensamento que uma amiga muito querida, a Tati, escreveu que me marcou muito e eu quero compartilhar com vocês. Nada falta para quem entendeu o que é suficiente. Não existe ausência para quem tem aquele que preenche tudo. Amém. Que Deus preencha o seu coração, que Ele seja o motivo do seu sorriso diariamente. Por mais difícil que parecer, acredite, Deus é suficiente. Ele sempre será suficiente. Amém? Lembre-se de curtir, de compartilhar os nossos vídeos e divulgar as mensagens que você vê por aqui. Eu também gostaria de indicar duas páginas que eu administro no Instagram. É o Remanescer e Verdadeiro Adorno. Se quiserem, podem ir lá, seguir a página. Estou postando conteúdos ali nessas duas páginas também, semanalmente. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.